Quando eu faço oração no plural, né, eu falo nós possamos receber a palavra, né, porque a gente sempre fala isso, né, que o palestrante é o que mais precisa escutar, aprender, né, é o primeiro que escuta, a gente que estuda, e nós somos os mais necessitados de aprendizado, com certeza. Bom, mas o que a gente vai conversar hoje é sobre o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele comenta, né, os espíritos passaram isso para Allan Kardec e para outros em diversos centros espíritas. Allan Kardec foi e organizou isso, e ele comenta as passagens de Jesus, o Evangelho, agora com algo a mais que vem do plano espiritual. Então, no primeiro capítulo, o título do primeiro capítulo é Eu não vim destruir a lei. E essa é uma frase de Jesus. Por quê? Kardec nos coloca que houve 3 grandes revelações do ponto de vista das leis de Deus. A primeira grande revelação foram os 12 mandamentos. Então seria ali a primeira revelação das verdadeiras leis de Deus. Então aquilo lá, inclusive os 12 mandamentos estão transcritos naquele capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, coloca que sim, nós devemos seguir os 12 mandamentos. E Jesus, depois vem ratificar isso. Então essa primeira revelação de Moisés, que veio através de Moisés, ela veio numa época em que a vida era uma vida tribal, era uma vida ainda muito, do ponto de vista intelectual, evolutivo, muito primitiva ainda. Então, junto com os 12 mandamentos, vieram as leis mosaicas, que falavam, de um Deus punitivo, rigoroso, vingativo, o Deus que punia com o dilúvio, o Deus que punia os pecados das pessoas e tudo mais. Por que isso? Porque era o necessário, vamos dizer assim, de uma forma bastante vulgar, para que o povo andasse na linha, entendeu? Era isso que precisava, porque era um povo ainda do ponto de vista moral, do ponto de vista intelectual, muito primitivo. Passados séculos, vem a segunda grande revelação, que é Jesus. Então Jesus chega, de uma forma, numa época que havia uma grande evolução, um grande crescimento intelectual, que começou com os gregos e depois veio com Roma, uma grande evolução científica até, por os moldes da época, é óbvio. Então, dentro desse contexto, houve a possibilidade de Jesus nos trazer uma palavra nova. Mas, como Jesus disse, ele não veio destruir a lei, não veio destruir o que Moisés trouxe, porque vocês imaginam, e não precisa nem imaginar muito, porque Jesus acabou sendo crucificado, o quão disruptivo foi a vinda de Jesus. As coisas que Jesus falava na época dele eram coisas que causavam grande espanto e alvoroço para um monte de gente, eram novidades, e isso mexeu com muita gente que não entendeu nada naquela época. E mesmo assim, Jesus ainda não falou, e ele mesmo fala isso, que ele não revelou tudo, ele falava por parábolas, ele falava de forma com que dentro da inteligência da época, da evolução moral da época, se pudesse entender. Mas Jesus trouxe um Deus diferente. Jesus falou, respeite os 12 mandamentos, mas ele trazia o Deus de amor. Ele trouxe o Deus misericordioso, um verdadeiro Pai amoroso para todos nós.
diferente do conceito do olho por olho, dente por dente, do Deus vingativo, do Deus que pune, mas um Deus que acolhe, um Deus que traz amor, que não significa que é um Deus que passa a mão na cabeça, né? Porque Jesus, através do exemplo dele, muitas vezes ficou muito bravo, como na frente do templo, que ele virou as mesas por conta do comércio e tudo mais. Mas é um Deus que corrige de uma forma diferente daquilo com que se vinha ensinando. Isso provocou a ira, né, do Sinédrio, provocou a ira entre os fariseus, tanto que eles perseguiram Jesus durante toda a sua fase que ele veio trazer a boa nova para nós. Mas o que eu acho que é o mais importante, né, e isso que aí depois nós vamos ver como Kardec traz para nós depois, é que ele meio que resumiu os 12 mandamentos num mandamento como sendo o mais importante. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos. Então esse é o mandamento fundamental. Esse vem na frente de todos, porque se a gente age com amor a Deus, e amar a Deus significa que a gente ama aos outros filhos de Deus também, que são nossos irmãos, espíritos encarnados, desencarnados, significa que a gente está vivendo em todas as nossas ações, se a gente cumprir esse mandamento com amor. Que o amor está à nossa frente, por onde nós passarmos. Esse é o grande significado, para resumir, obviamente, desse mandamento, o principal mandamento. Então, essa segunda revelação que nos trouxe o cristianismo, que é a base da nossa religião, que é a base que deve ser a conduta que norteia a nossa vida, no caminho, o verdadeiro caminho para a felicidade, o verdadeiro caminho para o reino de Deus, como dizia Jesus, que o reino de Deus é aquilo que a gente deve buscar e ele chegará, e ele não é desse mundo, ou seja, aqui na Terra, a gente já no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente interpreta que a felicidade plena é muito difícil de ser alcançada aqui na Terra, mas é um reino que a gente deve buscar. E qual o caminho? Então essa é a segunda revelação. O caminho é o caminho que Jesus nos ensinou, que Jesus trilhou para nós, para que a gente seguisse até essa felicidade. Então é fundamental que a gente conheça o Evangelho. É fundamental que a gente leia o Novo Testamento, que a gente, no nosso Evangelho no lar, ou alguns momentos ao longo da semana, ou por alguns minutos ao longo do dia, a gente tenha contato com isso, porque ali está o caminho. Mas aí, 18 séculos se passaram e o reino de Deus não se instalou na Terra. Ou seja, a felicidade plena, aquilo que muitos esperavam que fosse acontecer aqui na Terra, não se instalou. A gente está longe, agora 20 séculos depois, a gente está longe de uma felicidade plena, de viver em harmonia, que as pessoas vivam completamente bem, em harmonia e tudo mais. E no século XIX, lá no meio do século XIX, quando surge o Espiritismo, veio o que que os Espíritos mostraram para Kardec, seria a terceira revelação, que começam as comunicações com os Espíritos, e como havia prometido Jesus, que enviaria o Consolador prometido, esse Consolador vem através das mensagens dos Espíritos. E não vem só de um Espírito, essa também é uma grande diferença, da forma como veio com Moisés, com Jesus, essa revelação vem através de inúmeros Espíritos que mandam mensagens semelhantes em pontos semelhantes do planeta, ao mesmo tempo. E essa é a grande prova da existência do mundo espiritual, porque não foi combinado, pensando que lá no meados do século XIX, 1857, quando é publicado o Livro dos Espíritos, não tinha internet para a gente poder se comunicar rapidamente entre um lugar e outro, mas as mensagens vinham de forma muito semelhante, e Kardec tomou, como cientista que era, muito cuidado em compilar essas mensagens para compará-las
para ver se ela se repetia antes de publicar isso. E ele fez. E o que traz essa terceira revelação, que é o Espiritismo? Ela nos traz esperança. Ela nos traz a certeza desse reino de Deus, que às vezes a gente tem tanta dificuldade em enxergar aqui na Terra. Porque a Terra, como a gente sempre diz, e foi nos ensinado pelos Espíritos, é um planeta de expiações e provas, é um planeta onde a gente passa por dificuldades, é um planeta escola, porque a gente passa por dificuldades, passa por provas às vezes duras, para poder evoluir, para poder crescer, e quando a gente desencarnar, voltar para a pátria espiritual, a gente poder um dia, de acordo com a nossa evolução, poder gozar desse reino de Deus, dessa felicidade plena. Então, os Espíritos vêm mostrar que existe um plano espiritual, numa outra dimensão, diferente do que se era ensinado até então, que existe o céu, o inferno e o purgatório, mas que a vida espiritual acontece da mesma forma como a nossa, só que sem as amarras do corpo físico, sem o peso do corpo físico, com a liberdade de caminhar e de ser a sua essência, que é o Espírito, envolto apenas pelo perispírito, que é um envoltório espiritual que nos acompanha enquanto encarnados também. Mas o mais importante, esses Espíritos vêm ratificar o que Jesus disse. Eles vêm nos dizer: sigam o caminho de Jesus, sigam o caminho do amor. A lição maior de Kardec, além desse mandamento que ele traz, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos, é: fora da caridade não há salvação. Se a gente puder resumir o Espiritismo em duas frases, eu diria que essas são as duas frases principais: o amor ao próximo, o amor genuíno, sem querer nada em troca, o amor abnegado, o amor que se doa de fato, e a caridade. E não é à toa, né, que hoje, a gente aqui no centro, a gente faz o trabalho da caridade física, que vai além da caridade do acolhimento e tudo mais, porque é isso que os Espíritos nos ensinaram. Quando a gente, e aliás a gente agradece imensamente quem traz os mantimentos aqui para as cestas básicas, as 40 famílias que a gente ajuda e tudo mais. Por quê? Porque assim foi nos ensinado através do Evangelho sobre o Espiritismo. Que esse é o caminho que a gente vai conseguir olhar o problema do outro e ver que o nosso problema é bem pequeno. A gente vai conseguir ter a sensação gostosa de ajudar, de fazer parte do auxílio a alguém. E isso já é comprovado pela ciência, através de mudanças neuroquímicas cerebrais, quando você faz um ato de caridade. Libera substâncias que são muito agradáveis para o nosso cérebro. Isso combate depressão, combate tristezas, combate ansiedade, que são as doenças mais comuns hoje da atualidade, praticamente, né? Então, caridade e o amor ao próximo. E os Espíritos, essa terceira revelação, o Consolador prometido, vem mostrar para nós o seguinte: olha, não se inquieteis com a vida que vocês estão levando, com as dificuldades que vocês estão tendo agora. E aí agora voltando lá no Evangelho de Mateus, ele falou assim, quando Jesus diz o seguinte, eu falo: olha, não vou saber recitar as palavras exatas assim, mas muitos vão duvidar, as dificuldades e as dores serão tão grandes, que a fé de muitos se resfriará. Mas aqueles que se mantenham com a fé viva, porque você que se mantiver com a fé viva, mesmo nos tempos de dificuldades, você vai alcançar o reino dos céus. Você vai ver no final que valeu a pena. E é isso que a gente vive na nossa vida. A pandemia é um grande exemplo disso, mas
na vida de cada um de nós, cada um vive a sua própria pandemia interna, de dificuldades, de relacionamentos, de preocupações e tudo mais. E se a gente mantiver a nossa fé viva, de que isso aqui é só uma passagem, isso que a gente vive hoje é só uma gota no oceano, que é a vida imortal, que é isso que os Espíritos vieram nos mostrar, falando, não precisa se inquietar, viva bem, passe suas provas com galhardia, passe as suas provas com fé, com força, porque quando passar para o plano espiritual, você vai colher os frutos. Se já não colheu os frutos, já é encarnado, porque a hora que a gente passa as provas, as dificuldades com fé, a paz que nos invade, quando a gente está uma fé verdadeira em Deus, uma fé verdadeira em Jesus, a paz que nos invade, ela não tem preço, ela é maravilhosa. Então já é viver a felicidade aqui, mesmo no meio da tormenta, que é o planeta Terra, que é a vida encarnada. Mas se a gente consegue vencer, passar para o plano espiritual, sem as amarras do corpo físico, aí a gente passa a respirar com mais tranquilidade, sem sofrimento do outro lado. A vida continua, simplesmente, e a gente chega para o outro lado desesperado por trabalho. Quero trabalhar, quero fazer o bem, quero ajudar as pessoas que ficaram lá na terra, sabe? Quero retribuir todas as bênçãos que eu recebi na minha vida, e é isso que a gente acaba buscando depois. Então essa terceira revelação nos dá esse conforto. Então ela não veio destruir a lei, por isso que é o primeiro capítulo do Evangelho. Ela não veio destruir o que Jesus falou, não veio destruir os 12 mandamentos. O Espiritismo não veio fazer isso. Ele veio ratificar, ele veio dar clareza e veio explicar muita coisa. E ele continua nos ensinando: ame acima de tudo e mantenha a caridade ativa em todas as nossas ações. Eu falei da caridade física, mas a caridade, a gente tem a oportunidade de praticar a caridade o tempo todo da nossa vida, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Às vezes, segurando um pensamento de reclamação, segurando um pensamento que fala mal dos outros, ou segurando a própria língua que fala mal dos outros. Às vezes, mesmo cansado, com preguiça, indo trabalhar, indo estudar, mesmo cansado, quando alguém precisa desabafar, sendo ouvido de alguém, tudo isso é caridade. Olhar para além do próprio umbigo, isso é caridade. Então que a gente possa lembrar sempre, né? Porque Jesus fala que cada um de nós somos como um grão de areia, mas a montanha é feita de grãos de areia. Então, se cada um de nós conseguirmos ter essa consciência de mantermos a nossa fé viva, nós conseguimos ajudar a montar essa montanha toda. Por mais que o mundo, como já tinha avisado Jesus, parece que está desmoronando, mas Jesus avisou: vai acontecer, vai dar medo, a fé vai ser abalada, mas não deixe, mantenha firme na fé. E o Espiritismo vem aí para nos clarear essa fé, deixar essa fé mais inteligível. Olha, mantém firme, porque a coisa não acaba quando a gente morre, continua. Só que o sofrimento lá do outro lado, ou a alegria do outro lado, vai depender de como a gente passou pelo sofrimento aqui, de como foi, de que jeito a gente passou pelas dificuldades da terra, e o quanto a gente praticou de caridade com os outros, o quanto que a gente amou. Então, meus amigos, essa é a mensagem de hoje. Eu sugiro, né, essa fala de hoje tem muita relação com o começo dos livros, dos 5 livros principais do Kardec, que é a Gênese, onde ele fala das revelações, mas também no Evangelho segundo o Espiritismo. Convido todos a lerem, um capítulo pequenininho, e que a gente possa levar para casa a mensagem de que o amor sempre esteja à nossa frente,
aonde a gente puder passar. Que é isso que o Espiritismo veio ratificar para nós depois de 18 séculos. Tá bom? Uma ótima semana a todos.